Existem muitos filhos perdidos em nossas ruas, têm corrido buscando abrigo. Existem lares destruídos, esperanças caídas pelo chão por falhas. Isto é uma emergência. Isto é uma emergência. Há um clamor dos teus filhos pelos não salvos e perdidos. Clamamos para que eles voltem. Clamamos para que eles voltem. Nós, teus filhos, erguemos as mãos e os aleijados levantarão. Para casa os guiaremos. Para casa os guiaremos. Existem escolas cheias de ódio, até igrejas se esqueceram do teu amor. Posso ver essa geração clamando por teu perdão, por tua glória. Isto é uma emergência. Isto é uma emergência. Há um clamor dos teus filhos pelos não salvos e perdidos. Clamamos para que eles voltem. Clamamos para que eles voltem. Nós, teus filhos, erguemos as mãos e os aleijados levantarão. Para casa os guiaremos. Para casa os guiaremos. Bom dia, irmãos, graça e paz. Nós estamos começando nosso culto público com a alegria de, especialmente nesse dia, continuarmos a nossa 44ª conferência missionária. Tivemos ontem à noite um tempo... Tivemos ontem à noite um tempo muito difícil, quer dizer, muito bom, desculpa, difícil esse microfone. Muito bem, agora sim, desculpe, irmãos. Tivemos ontem a abertura da nossa conferência, um tempo muito abençoado aqui com os irmãos da OM, alguns irmãos visitando também, e hoje nós daremos continuidade.
Vamos começar o nosso culto lendo a palavra do Senhor no Salmo 150. Eu convido você que pode, coloque-se em pé para lermos juntos este salmo. Salmo 150. Eu vou ler os versos ímpares e eu convido a igreja a ler os versos pares. Diz assim: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Aleluia, aleluia. Vamos orar? Bendito Deus, muito obrigado por esse dia. Nós te louvamos, te glorificamos, pois tu és o nosso Deus e nós somos o teu povo, rebanho do teu pastoreio. Ó Senhor, somos gratos porque fomos alcançados pela salvação em Cristo Jesus. Um dia o Senhor nos libertou das trevas para o reino do teu Filho, mudou o nosso coração, regenerou o nosso coração, colocou sobre nós o teu Espírito e nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Bendito seja o teu nome, Senhor. E neste dia nos reunimos aqui para celebrar o teu nome, para te glorificar, ó Deus, e ouvir a tua palavra. Por isso, rogamos a ti que fale aos nossos corações, continua nos desafiando, nos encorajando neste tema de missões, ó Deus. Há muitos motivos para fazermos missões, Senhor, e nós nos colocamos aqui para sermos desafiados pelo Senhor e por tua palavra. Abençoe-nos nesse culto, tudo que vai acontecer, que glorifique o teu nome. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Muito obrigado. Alguns avisos. Hoje nós teremos uma EBD especial voltada para missões. Então, todas as classes de adolescentes a adultos estarão reunidas aqui no templo e nós teremos um bate-papo missionário. Os irmãos já estão aqui, já estou vendo. E ontem eles já deram um gostinho para a gente, então creio que vai ser um tempo muito interessante e edificante para nós. As crianças também terão uma classe especial de missões. Os pais que trouxerem os seus filhos podem contar com isso também. Nós temos ali no salão social um espaço preparado para que você conheça mais sobre o que Deus tem feito no mundo, oportunidades de se envolver mais com missões. Nós temos vários estandes ali que a OM está coordenando, os irmãos da OM, e livros à disposição para a edificação dos irmãos. Então tem um material lá, tem uma espécie de roupa especial para foto, com roupas típicas de alguns países. Então você pode ir lá, depois da EBD, visitar os estandes, tirar uma foto especial com a roupa de um país que talvez você nunca vá conhecer, mas se lembrar desse país, depois orar por ele. Então tem um espaço lá preparado para os irmãos. No segundo andar, nós temos uma sala de oração para missões. Então os irmãos que quiserem, depois podem passar lá também, ter um tempo de oração, vai ficar disponível até a noite, os irmãos podem chegar um pouco antes, passar na sala de oração, orar, vamos nos envolver cada vez mais com missões. Muito bem. Ainda em relação a isso, nós temos
todos os dias divulgado um povo não alcançado para orarmos por ele. O povo de hoje é o povo Chetri, nem sei assim se fala, mas eles ficam lá no Butão. E é um povo com 0% de crentes dentre eles. E eu quero que nós tenhamos um tempo de oração por esse povo, pelos povos não alcançados, especialmente pelo povo Chetri. Eu vou chamar o pastor Waldenberg aqui para nos conduzir nesta oração, pedindo que o Senhor desperte missionários, desperte a igreja e alcance esse povo para a glória dele. Senhor nosso Deus, Pai de toda bondade e misericórdia, por meio de Jesus, o Teu Filho, juntamos as nossas vozes a uma e clamamos ao Senhor misericórdia para o povo Chetri, que mora na região do Butão. Senhor querido, fomos informados que não existem ainda servos Teus ali. E suplicamos que o Senhor mova o nosso coração a orar e a trabalhar mente para que não esqueçamos de buscar o Senhor em favor deles e que o Senhor abra portas para que o Evangelho chegue ali e aquele povo te conheça. Não sabemos de ninguém que ame tanto o Chetri como o Senhor. Não sabemos de ninguém que invista tanto na salvação daquele povo como o Senhor. O Deus das nações incluiu aquele povo no teu coração. E eu queria agora, junto com os meus irmãos, clamar por eles e suplicar que o Senhor envie alguém e que o Senhor levante, que o Senhor sustente missionários que possam levar a tua palavra e o evangelho de Jesus àquele povo. São gente como nós, carentes como nós. A graça de Jesus nos alcançou e pedimos que por nós alcance o povo Chetri. Suplicamos por eles, Deus querido, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Obrigado, pastor. Nós, nesse dia, recolheremos os compromissos de missões para o ano de 2022. Se os irmãos já pegaram e preencheram, podem depositar ali no cofre, e à noite nós recolheremos durante o culto. Então, se o irmão vem à noite, pode trazer, nós recolheremos. Se não, deixe ali no cofre e assim também estará em nossas mãos depois. Vamos cantar ao Senhor? Convido aqui a nossa equipe de música, vai nos conduzir nessa manhã. Vamos nos colocar de pé, irmãos? Nosso primeiro cântico é o 244 de Salmos e Hinos. 1000 vezes 1000 louvores.
Gente, pode voltar que a gente vai continuar. Esse foi só um aquecimento para o nosso louvor. Nosso primeiro cântico fala de graças, para você agradecer. O Senhor pede para você agradecer pela vida, porque você está aqui, porque nós podemos ter essa comunhão, né? Tantos lugares, estamos conhecendo tantos lugares que não pode ter essa comunhão, esse momento gostoso que nós estamos tendo, de ouvir a palavra do Senhor, de conhecer um pouco mais do Senhor. Então vamos agradecer a Deus por isso. Nosso próximo cântico
chama-se Levantai os vossos olhos. Para onde vocês têm olhado? No capítulo, em João, capítulo 4, versículo 35, nos diz que os campos estão brancos para a ceifa. Vocês têm olhado para onde? Têm olhado para as mídias? Têm olhado para os canais sensacionalistas? Né? Nós temos que olhar para o Senhor. Né? Nós somos um mês de missões e o Senhor tem nos chamado, né, para poder evangelizar as pessoas que estão ao nosso redor. Tem nos chamado para orar, interceder por esses missionários que estão no campo. Então, vamos levantar os nossos olhos. Nosso próximo cântico e último cântico nos convida a orar. Mas não apenas orar, estar em fervente oração. O que quer dizer isso? Que o nosso coração tem que arder por oração, tem que arder por missões. Peça para o Senhor te abençoar e que você deixe tudo no altar, porque Ele tem cuidado de mim, de você, de todos nós.
Vamos orar nesse momento. Está conosco o pastor Márcio Lugão. Ele é representante, diretor da OM no Brasil e estará pregando a palavra do Senhor. Nós já agradecemos a participação do irmão aqui conosco, não apenas dele, mas de todos os componentes da OM que estão conosco aqui também nesta manhã. Que o Senhor continue abençoando a vida destes irmãos e desta missão tão parceira nossa. Vamos orar, pastor, aqui? Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, pedimos que o Senhor use a vida do nosso irmão e edifique o nosso coração, nos desafie com a exposição da Tua palavra, ó Deus. Recebe a nossa adoração nesse momento em que acalmamos, que nos concentramos para ouvir a Tua palavra. Abre o nosso coração, ó Deus. Tira, Senhor, as amarras. Abre os nossos ouvidos, ó Deus, para que compreendamos a Tua palavra. Aguardemos em nosso coração e pratiquemos em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É uma alegria muito grande para mim poder estar com a minha equipe aqui. Quero até pedir para, são missionários da OM, a OM aqui no Brasil, né, nossa base, que possam ficar de pé, até para que todos tenham essa visão, assim, né? Alguns estão aí com seus uniformes, outros estão com roupas típicas, né? Então, muito obrigado, quero agradecer a presença e a participação de vocês, que desde ontem, né, têm trabalhado nessa conferência com grande alegria, né? Quero agradecer também a Liz, que foi uma ponte muito importante, né, nesse processo e está coordenando, né, toda essa conferência. Agradeço ao pastor Vinícius, né, pela gentileza e essa amizade aqui de estar juntos. Estávamos ali atrás conversando um pouco, né, sobre a nossa vida e esse tempo. E muito grato pelo pastor, para não falar errado, Waldenberg, certo? Waldenberg, que é uma alegria grande estar encontrando com o irmão novamente, né? Estivemos numa reunião muito especial sobre os rumos e trajetórias da missionária Liz. E aquele momento foi muito especial. Foi um prazer para mim estar conhecendo a igreja, o irmão e outros líderes. Então foi uma reunião muito especial e a gente pode ver os frutos daquela reunião hoje, né? Estamos juntos em uma conferência que a própria Liz aí está junto com vocês e creio que outras pessoas da equipe da igreja estão trabalhando para que esse projeto funcione e funcione muito bem, tá? Eu amo o nome da igreja dos irmãos, porque a cristã evangélica, acho que não tem outra igreja com nome mais completo ou mais significativo do que deva ser uma igreja. Precisa ser cristã de fato, né? O Cristo é o centro da nossa mensagem, é o centro da nossa vida, o centro da nossa entrega, e evangélica porque a mensagem das boas novas precisa alcançar a todo o mundo, né? A partir da nossa casa, chegando a todos os lugares do mundo. E pelo que fui informado, também há irmãos que estão assistindo nesse momento, né, em suas casas, né? E que você também possa ser grandemente abençoado pelo recado do Senhor que nós temos para essa manhã, tá? O tema da conferência que me foi apresentado foi 3 bilhões de razões, tá? E vocês, creio que ontem devem ter tido várias explicações, vários detalhes sobre esses 3 bilhões. E aproveitando sobre ontem, né, gostaria de estar presente com vocês, mas Deus me deu uma missão nova esses dias, pelo menos há 3 semanas, que eu tenho acompanhado o avô da minha esposa. Ficamos 10 dias na UTI com ele, como um enfermeiro acompanhante, assim dizendo, e agora a gente tem intercalado, né? Quando eu saio, a minha esposa fica, quando ela sai, sou eu que fico. Então, ontem era o meu dia de plantão, vamos brincar assim, né? É o tempo em que eu precisei estar ali acompanhando, ali com a sua sonda, e se Deus quiser, na próxima semana, ele com 85 anos vai poder retirar a sonda e ir em busca de uma normalidade, né? Então,
ontem não estava aqui, mas eu estava extremamente bem representado. Isso eu posso ter certeza, né? Porque a equipe da OM é formada por pessoas que um dia entenderam o seu chamado, já mesmo na sua igreja, e acho que essa é uma das grandes mensagens que a gente tem passado nos últimos tempos, que todos nós somos chamados. Então, a partir da igreja local, já a missão já é realizada, né? Ainda mais aqui, que as ruas, né, do centro da cidade estão ali, passa direto aqui na porta. Então, missões urbanas aqui para esta igreja é algo bem claro, né, algo latente. Mas ela acontece também na sua casa e vai a lugares distantes, dependendo de onde você entende o seu chamado. Mas também, para alguns, é o chamado transcultural. E no caso dos missionários que estão aqui, quase todos saíram de alguma região do Brasil e estão hoje aqui. E muitos deles já estiveram em regiões como Bangladesh, Irã, Venezuela, não vou lembrar de todos os lugares que cada um passou, mas quem passou no navio, como a Lili e eu, já passamos por milhares de países também. No meu tempo foram 24 países, 2 anos e meio a bordo do Luz e Logos Hope, isso dá um somatório bem grande. Mas outros missionários que atuaram no navio passaram em muito mais países do que eu, evangelizando, levando a mensagem do Evangelho e fazendo bem jus ao sentido, né, a toda criatura no quesito transcultural. Eu posso ver aqui também, estou olhando aqui do lado o Amauri, né, que coordena lá o nosso condomínio onde eu estou morando atualmente. Muito bom vê-lo e é bom estar com o irmão aqui também. Queridos, a OM hoje é uma organização missionária que nasce no coração de um homem visionário que recebeu a mensagem de Deus por causa de uma mulher de oração. Todo ponto de partida da OM começa com uma senhorinha chamada Dorothy Clapp, e ela passa a atitude, ela sai do ambiente da sua casa de oração e vai até a localidade, numa escola, e ora por aqueles alunos, e ali, dentre esses alunos, ali George Verry, que é o fundador da organização, se converte, e ali, junto com seus amigos, tem uma trajetória, né? Aqui na nossa equipe tem a Josi, que consegue contar essa história com muito mais detalhes. Mas uma coisa é certa, o George Verry costuma dizer o seguinte, que ele não teve escolha, porque aquela senhora orou a Deus para que Deus transformasse aquelas crianças em missionários. Então, ele não teve escolha, vamos dizer assim, né? Quando ele recebe o chamado de Deus, ele já é impulsionado a essa realidade de levar o Evangelho a toda criatura. E ali a trajetória da OM é transformada há mais de 50 anos atrás, mais de 60 anos atrás, e ele então entende de Deus que a responsabilidade da agência que estava nascendo, dos projetos que estavam surgindo, com as viagens de curto período, tanto na Europa quanto nas regiões ali do México e em muitos outros lugares, ele entende que o chamado deles era para mobilizar as igrejas para a obra missionária. Mobiliza a minha igreja, era o sentimento que Deus colocava no seu coração. Então ele segue a trabalhar a um impacto junto às igrejas, mostrando a todas as igrejas que os campos estão brancos para a ceifa, ou seja, o mundo inteiro está com uma grande abertura para a chegada do Evangelho. Mas estava faltando trabalhadores. Os trabalhadores, poucos trabalhadores. E essa história é antiga, né? Essa história é de mais de 2000 anos atrás, quando Jesus anuncia que a seara está branca, pronta para a colheita, mas que faltava, então, trabalhadores. E assim, essa é um pouco da história. E hoje, antes a gente estava com a visão como transformando vidas e comunidades, né? Chegar com impacto e transformar vidas e comunidades. E hoje a visão, não que ela foi modificada, mas ela foi, no seu texto, né, alterado, mas a essência está lá. A nossa visão hoje é: queremos ver comunidades vibrantes de seguidores de Jesus entre os povos menos alcançados. No mundo missionário, missiológico, vamos dizer, a gente tem começado, já tem um tempinho já que a gente vem modificando o entendimento e a palavra, tem começado a não usar o termo não alcançado, substituindo por menos alcançado, né? Essa razão não é porque aquele lugar talvez não tenha, ou pode até ser que algum lugar não tenha alguém que passou por ali ou passa por ali, mas nós temos entendido que
eu não posso limitar Deus. Às vezes tem algum trabalhador da construção civil que está naquele país que eu chamo de não alcançado, mas ele é um servo do Senhor e ele está ali. Então a luz do Senhor está naquele país. Então se ele começa a colocar a sua luz em evidência, a mensagem do Evangelho vai chegando a povos que há pouco tempo éramos chamados não alcançados. Mas esse não alcançados ainda é muito forte no coração da gente, porque como no país que foi mencionado hoje, estatisticamente é 0%. 0% em comparação à sua população, significa que o islamismo, ou o budismo, ou qualquer que seja a religião predominante, aquele país está sob a influência do inimigo de nossas almas. Aquele que vem senão para matar, roubar e destruir. Mas nós que temos a mensagem gloriosa do Evangelho, nós que temos a mensagem edificante, aquela que traz vida e vida em abundância, às vezes nós não estamos despertados para esta grande realidade. A grande realidade de que existem no mundo mais de 3 bilhões, eu falo de novo que é com a letra B, bilhões de pessoas que não conhecem o Evangelho, ou se ouviram falar de Jesus, não ouviram da forma como nós conhecemos. Às vezes ouviram de forma exatamente ao contrário, de maneira deturpada, para tentar afastá-lo da grande verdade que nós conhecemos. Então hoje o tema da mensagem que eu trago nessa manhã, a partir do versículo que me foi apresentado como Mateus 24, 14, nós vamos ler agora também. Convido você já a abrir a sua Bíblia, como um texto básico da mensagem, mas é claro, eu vou ainda passar por algumas outras realidades bíblicas. Mas o tema que eu trago para você, eu acho que o tema já é algo que eu quero falar ao teu coração. Ou melhor, que Deus quer falar ao meu e ao seu coração. O tema que eu trago é: seja parte da solução. Seja parte da solução. Existem 3 bilhões sem Cristo, sem ouvir de Cristo? Sim, é verdade. Mas eles vão permanecer desta forma? Até quando? Não sei se ontem foi feito, acredito que sim, mostrado a realidade de enquanto eu estou falando, minuto após minuto, milhares e milhares, só me refresca a memória, são mais de 10 mil, não, 55 mil pessoas podem estar morrendo nesse minuto que eu falo. E quando eu acrescentar mais um minuto, é mais outros 55 mil. Isso é um número extremamente alarmante. É algo que deve mexer com o nosso coração. Mas estamos tão acostumados com as notícias ruins de televisão, de internet, e a gente vai cauterizando, vai calcificando o nosso coração, ficando endurecido. A gente vê o sofrimento alheio e às vezes é mais uma pessoa que morreu, mais uma guerra, mais uma cepa, e agora tem mais uma chegando, né? A tal da Omicron, alguma coisa assim. Então, se a gente passou pela primeira, a beta, foi terrível, a delta espalhou rapidamente, e essa ainda não se sabe muita coisa, mas já se sabe que as portas dos aeroportos estão fechando já, rapidamente, inclusive a do Brasil para os países do sul da África. E nós estamos vivendo essa realidade. Cada dia que passa, cada momento que passa, a dificuldade de lidar com essas realidades do sofrimento, da perda e do caso da pandemia. Mas vamos ao texto que está dentro de Mateus 24, que é um texto de teor apocalíptico, é um texto que mostra os sinais dos fins dos tempos e do qual eu apresento hoje nessa manhã que devemos ser parte da solução, porque assim acredito que é o que Deus nos ensina. E o texto diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Vou ler novamente. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho de a todas as nações, e então virá o fim. Dá uma olhada aí na sua Bíblia, você que está com ela, quer seja física, de papel ou eletrônica, dá uma olhada nela no capítulo 24. Passa a vista sobre o que fala esse capítulo.
dá uma observada num texto que mostra os sinais dos fins dos tempos. Jesus andando ali com seus discípulos e mostra o templo, e ele diz no verso 2, não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. E ele vai falando, contando e mostrando essa realidade, e os discípulos perguntam, quando que acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e dos fins dos tempos? Imagina, no início, 2000 anos atrás, eles já estavam com questionamentos que muitos de nós temos no dia de hoje, né? Versículo 7 vai falar, só vou dar alguns destaques para você ter o contexto ou lembrar aonde está inserido esse versículo. Diz assim, nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso é só o princípio das dores. E olha o 9. E aí o Josué, que ontem esteve falando conosco, é uma prova dessa realidade, né? E então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. No verso 12 vai dizer, o amor de muitos esfriará. São características desse tempo chamado fim dos tempos. E aí sim, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Tá? E então virá o fim. Versículo 25 é um lembrete para a gente, que diz, vejam que eu os avisei antecipadamente. Esse texto está aqui não é por acaso, é para que eu e você saibamos antecipadamente que essas coisas estão e vão acontecer. E o verso 27, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E em outra passagem diz que ele vem como um ladrão. Ele não é o ladrão, mas a maneira é repentina. Eu nunca ouvi alguém falar assim, amanhã eu estou aí às 3 da manhã, vou passar aí na sua casa e vou arrombar o seu portão, eu vou roubar a sua televisão, tá? Facilita para mim, deixa a porta aberta, para evitar transtorno. Alguém já passou por uma experiência como essa, o ladrão te avisando, amanhã estou passando aí? Se ele fizesse, a polícia estaria na porta esperando por ele. Mas não é assim que acontece. E a igreja não pode querer ficar como uma polícia na porta esperando a volta do Senhor Jesus. A nossa igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, precisa estar como aquelas noivas que estavam preparadas para o retorno do Senhor. 5 delas se prepararam, 5 não. O nosso papel como igreja é estar preparados, estar prontos para o retorno, né, do noivo, no caso, o retorno do Senhor Jesus Cristo. Porque ele virá de forma repentina, não terá aviso prévio, próximo, daqui a pouco ele está chegando, não será assim. Ele já avisou, e ele diz assim, vejam que eu os avisei antecipadamente. Então, diante dessa realidade, eu quero perguntar a você, você acredita realmente que o fim dos tempos está próximo? Eu gostaria de fazer uma avaliação estatística aqui na igreja. Quantos aqui na igreja, né, estamos vivendo pandemia, tem guerras para todo lado, quantos de nós aqui acreditamos que Jesus está voltando, que o fim está próximo? Levanta a mão. Olha que coisa boa. Né? Se fosse no final do culto eu falava, né? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Né? Mas quero lembrar você o seguinte, nós acreditamos que Jesus está voltando, que a qualquer momento ele está chegando. Agora, a segunda pergunta que eu trago é para você, é a seguinte, o que eu e você temos feito a partir dessa crença que temos? Vamos dar uma olhadinha no texto de Mateus 13, versículo 44, porque o primeiro ponto aqui que eu trago para... microfonia. Né? Ontem, como é que foi que você falou? Que ontem foi terrível? Não, como é que foi? Foi difícil. Né? Não está ficando tranquilo, não está difícil não. O pessoal da técnica entenda que é só uma brincadeira. Mas assim, queridos, olha só o que está dizendo em Mateus 13, versículo 44.
Olha que interessante. O reino dos céus, que o versículo 24 fala o evangelho do reino, né? Então vamos lá. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Uma segunda ilustração. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Você percebe que o reino de Deus, ele é algo de grande urgência. O algo precioso é encontrado, então eu deixo tudo e vou para o precioso. É assim a conversão. É assim quando o homem ele reconhece que ele é um pecador e que o Espírito Santo começa a atuar no seu coração. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então essa ação do Espírito Santo acontece no coração, então ele descobre o tesouro escondido. Então não é que ele vai vender coisas no sentido do dinheiro, mas é para mostrar a realidade de que aquilo que ele encontrou, esse tesouro que antes estava escondido, agora ele sabe onde está, é o suficiente para ele deixar tudo e seguir para a proposta do reino de Deus. Aí ele se entrega, pela ação do Espírito Santo, ele se entrega e é transformado. Assim também é quando encontra uma pérola, ele faz de tudo para obter aquela pérola preciosa. Só que existem 3 bilhões de pérolas preciosas. E eu não sei quantos de nós estão deixando tudo, no sentido, não estou falando monetário, mas em termos de o que é a prioridade, mudando suas prioridades em prol da grande realidade de que existe um tesouro escondido aos olhos dos 3 bilhões que chama-se Cristo Jesus, o Senhor. E eles precisam saber da existência dessa preciosidade, que é a salvação em Cristo Jesus. Porque a partir do momento que eles descobrirem de verdade, o que eles vão fazer? Eles vão deixar todas as coisas em prol da grande salvação em Cristo Jesus. Muitos deles vão morrer por causa dessa grande decisão. No mundo muçulmano, quando uma pessoa se converte, ela fica abandonada, inclusive, pela sua família. Em algumas realidades, chega a ter um filho mais velho, recebe algumas balas de prata e ele é o justiceiro da família. Porque se alguém se converter ao cristianismo, ele tem a responsabilidade de limpar a família dele, matando o seu próprio irmão ou irmã. E outras histórias muito contundentes ao redor do mundo. Eu estava em um dos países muçulmanos, a gente dificilmente revela quando tem uma história, e assim, eu falei de Jesus para um rapaz, ele tomou a decisão, entregou sua vida a Jesus, mas depois, antes do navio ir embora, ele chegou para mim e falou: Márcio, eu não tenho mais nada, eu não posso estar mais na minha família, eu vou precisar de ajuda de vocês, eu vou precisar que a comunidade do Logos Hope possa me ajudar, porque eu não sei o que eu vou fazer, para onde eu vou. Eu só sei que eu não posso permanecer na minha família, pois a minha família é totalmente contra. E ali eu pude ver na pele, ou seja, presencialmente, a história de um rapaz, um jovem de 22 anos. E ali ele estava sabendo que a história dele agora, dentro do islamismo, estava completamente apagada. Então não teria mais direito aos benefícios que era alguém que seguia aquela religião em seu país. E assim a história de muita gente. Quando toma a decisão, quando o Espírito Santo atua no seu coração e essa vida é transformada, é realmente algo extraordinário, mas também com um preço muito caro. E talvez seja bom eu lembrar a igreja em Atos 1:8, quando fala, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, a igreja do Senhor Jesus recebe o poder de quem para evangelizar? Do Espírito Santo. E aí essa igreja, nós,
somos então testemunhas de Cristo. Só que no primeiro momento, enquanto eu estudava, quando eu era junior, adolescente, até no início da minha formação teológica, eu achava que essa testemunha era meramente uma testemunha que o juiz chama para apresentar informações sobre o que ele viu ou assistiu, sobre um fato. Mas, olhando o material sobre o que significava aquela palavra que estava sendo traduzida como testemunha, nós descobrimos que a palavra é o mesmo radical de mártire. Então, se traduzido numa compreensão mais profunda, a palavra de Deus está dizendo que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela recebe poder do Espírito Santo, né? Ao descer do Espírito Santo, agora já, como já descido em Pentecostes, já está conosco. O poder do Espírito Santo nos dá a capacidade de sermos mártires. Tanto em Jerusalém, nossa casa, nossa família, nosso ambiente, como em toda a Judéia, ambiente um pouco mais regionalizado, Samaria, podemos pensar a nível Brasil, e até os confins da terra, todas as nações. Então, o cristão, aquele que entende o seu chamado, entende a sua conversão, ele sabe que ele é um missionário, não em potencial, ele é um missionário com uma missão, com uma ordenança. Temos a grande comissão, que diz, portanto, ide, né? E esse ide também era uma outra palavrinha que eu também confundia. Eu achava que é algo que eu recebo a ordem hoje, mas eu vou algum dia. Então, vão. Então, é uma coisa que vai acontecer depois. Mas ao verificar a tradução do vocábulo na língua original, a gente percebe que ele tem o sentido de ir, mas não apenas, porque ele também traz uma espécie de continuidade. Enquanto indo. É ir e enquanto indo. Então, diz que quer seja dona de casa, quer seja um engenheiro, quer seja um professor, quer seja um pastor ou missionário, nós em nossa vida, enquanto vivemos, somos chamados a ser, se necessário for, mártires. Aquele que pode até morrer pela causa que acredita, pelo evangelho, pela fé que você segue. Tanto em Jerusalém, sua casa, região, Samaria, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, o que você tem feito com essa crença de que Jesus está voltando? Ele está voltando, mas ele também diz que então virá o fim. Final do versículo 14 diz, então virá o fim. Mas esse então vem depois das palavras anteriores, que diz, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Então, o fim para chegar precisa ter gente trabalhando. O fim para chegar precisa ter gente dando testemunho às nações, pregando o evangelho às nações. Precisa pregar não qualquer evangelho, mas o evangelho do reino. E eu lembro quando criança, a gente cantava, né, bastante, né? O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando. Quem aqui já cantou essa música? Você já passou dos 30, né, pelo menos. Então, o rei está voltando. Só que depois eu cresci, quer dizer, não muito, porque eu sou que nem o pastor da igreja, né, o Valdeberg, desculpa, olha aqui para não falar errado. Então, nós não subimos muito assim no patamar da altura, mas passamos pela faixa de idade da juventude, entrando no início da vida adulta, e essa mensagem ela foi diminuindo na vida da igreja. Parece que a igreja foi se esquecendo que Jesus está voltando. E ela foi se ocupando de si mesma, dos seus sonhos, seus objetivos, visões próprias da igreja, coisas boas, gente, nada ruim. Eu creio que cada um de nós sempre quer coisas boas para a sua igreja. Sempre o melhor, a melhor estrutura, a melhor condição, o melhor. Mas nós não podemos esquecer o principal. E o principal é que cada um de nós tem o poder do Espírito Santo em seu coração, em sua vida, para ser um mártir, se necessário for, por onde você vai, enquanto você vai na sua caminhada. E esse texto nos mostra alguns pontos, eu quero falar de 3 deles. O primeiro está relacionado a este evangelho do reino. Este evangelho do reino nos mostra urgência. Porque, como eu mencionei para você, quando o evangelho do reino, o reino de Deus é algo precioso,
que quando encontrado, aquele que encontra abandona tudo para alcançar aquilo que acabou de ser encontrado. Então nós precisamos ter a urgência de levar o precioso, o valor verdadeiro àquelas pessoas que não têm, aos 3 bilhões de pessoas. 3 bilhões de razões para então lembrarmos da urgência de levar o evangelho do reino. Não é qualquer evangelho, não pode ser qualquer evangelho. Não pode ser um evangelho em que eu pegue as escrituras e ajuste ela à minha vontade ou ao meu favor. Precisa ser uma mensagem cristocêntrica, dentro da palavra de Deus, sem querer trazer benefício próprio, a não ser os benefícios que a própria palavra de Deus já lhe oferece, as promessas do Senhor. O que está aqui é válido a ser seguido, obedecido, respeitado e compartilhado. Só que essa última palavra, o compartilhado, às vezes nós, como igreja, temos perdido a urgência. Mas a pandemia mexeu um pouquinho com a gente, não é verdade? Ela começou a mostrar para a gente que pessoas próximas de nós podem desaparecer, podem deixar de estar perto de nós por causa de um vírus que a gente não conseguirá nem vê-lo a olho nu. Mas ele poderá levar de nós pessoas tão queridas. Só que ele não leva aqueles tão queridos nossos, como alguns de nós podem ter perdido algum ente querido. Mas ele leva esses entes queridos do Senhor Jesus, que estão nessa lista dos 3 bilhões, também leva essas pessoas. Muitos delas. Na Índia, montoados de corpos sendo queimados, porque era um ritual do hinduísmo. No Brasil, como vimos, enterros coletivos, muitas perdas. Isso mexeu com a igreja, e a igreja passou a voltar a falar, Jesus está voltando, porque as epidemias, aí nós encontramos teólogos, missiólogos, e começamos a lembrar que a Bíblia falava das epidemias, a Bíblia fala das guerras, a Bíblia fala das perseguições. Isso começou a vir à memória novamente. Mas existem 2 maneiras de Jesus voltar para a gente, não é verdade? Uma, se ele chegar, como diz aqui, como um relâmpago, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, vai ver Jesus descendo pelas mesmas nuvens que subiu, como foi dito lá no finalzinho de Mateus, de Lucas também. Enfim, esse Jesus está voltando, e esse impacto é algo extraordinário. Ele pode vir para mim dessa forma, a igreja vendo Jesus voltar e sendo levada no céu, como anjinhos, arrebatados, será maravilhoso, assombroso para hoje, tentar imaginar esse momento é extraordinário, mas a Bíblia diz que muitos dos que aqui estão não passarão, por aquela morte física da forma, antes de Jesus voltar, mas sim no momento transformador. Mas não podemos esquecer que quando chegar o nosso dia, que também não sabemos, com quem está a próxima senha, de ir para o céu? Alguém está com a senha aí, gente, para eu saber? Tem hora que eu acho que o vozinho que eu tenho cuidado lá em casa está com a senha. Mas eu posso sair para comprar um remédio e a minha senha bater e ele ficar. É ou não é? É uma realidade. Então, e aí quando você partir, você já vai estar, a minha compreensão bíblica, daquele descansando no Senhor, é porque nós vamos fechar os olhos no dia que a gente morre, mas os nossos olhos vão abrir na volta grandiosa e magnífica do Senhor Jesus. Para quem fica, está descansando. Mas para quem foi, é como a gente dorme, um sono profundo, você dorme, aí quando acorda, nossa, parece que eu deitei agora, mas já rodaram 6 horas do relógio, 7 horas já rodaram. Eu acredito dessa forma, E quando partirmos, nós vamos estar encontrando com o Senhor Jesus, porque o Cronos é o tempo que vivemos agora, Mas quando a gente morre, a gente sai da linha do Cronos e entra na linha, aquela que nunca deveríamos ter saído com o pecado, que é a linha da eternidade. Então Jesus está voltando, quer seja no dia da sua morte, ou da morte dos 3 bilhões, quer seja ele voltando no céu para resgatar a sua igreja. Qualquer que seja a maneira, eu e você precisamos levar o evangelho do reino, o evangelho da urgência
o evangelho único da salvação, porque não há salvação em outra coisa mais, a não ser em Jesus Cristo, Senhor. Ele entregou sua vida por nós, Deus mandou o seu único filho para morrer por nós, como João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá? Então, esse evangelho do reino, precisamos entregar com urgência. E, gente, isso é colocar em prática o maior de todos os mandamentos, o do amor. A Bíblia fala, ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Você está feliz de estar com Jesus, não está? Você está feliz em ter certeza da sua salvação, não é verdade? Então não podemos ficar inertes em relação aos que não têm, aos que não sabem, aos que sequer imaginam existir essa possibilidade. O que segue o islamismo, que segue o budismo, muitos deles seguem isso porque eles queriam muito seguir a Deus, queriam muito seguir aquilo que é certo, mas ele nunca ouviu falar de Jesus. E por isso, ele segue aquilo que ele ouviu falar. Então, é muito sério, é muito urgente. Agora, o versículo vai mostrar para a gente ainda, este evangelho do reino, não é qualquer evangelho, é o do reino, é o da urgência, será pregado em todo o mundo. Então, gente, como ouvirão se não há quem pregue? E quem vai pregar? Aos povos menos alcançados no Afeganistão. Quem que vai pregar? Alguém aqui vai? Quem se candidata? Alguém? Gente, na primeira hora, Jesus está voltando, todo mundo levantou. Mas vamos para o Afeganistão, já mudou de ideia. É disso que estamos falando. Mas fique tranquilo, porque dentro da sua casa, às vezes, pode ter alguém também que não tem Jesus. Na sua rua, na sua cidade. Né? Talvez você não vai ser um missionário transcultural, no sentido de romper divisas. Mas nunca será uma pessoa sem o chamado e sem ser missionário. Porque o dia que nós não formos missionários, alguma coisa está extremamente errada com aquilo que chamamos de nossa conversão. Porque aos convertidos, aos seguidores de Jesus, ele entregou a grande comissão. E essa é a nossa responsabilidade. Quer seja na nossa casa ou do outro lado do mundo, a responsabilidade é a mesma. Às vezes eu converso com algumas pessoas que têm aquela visão missionária romantizada, e aquelas ainda que pensam que o missionário é aquele que tem que sofrer no campo distante e voltar contando histórias radicais e mirabolantes. E eu sempre tento mostrar a realidade que o missionário é uma pessoa como outra qualquer, pessoa que entregou a vida a Jesus e que resolveu seguir a Jesus com obediência, apenas entendeu que Deus chamou ele para uma transculturalidade. Tá? Mas o que esse missionário faz no Afeganistão? Ou o que ele faz em Bangladesh? O que ele faz no Irã? Ele entrega a mensagem, ele faz o que está escrito aqui. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Ele prega o evangelho com a sua vida, com as palavras, com as oportunidades, aproveitando bem cada oportunidade. Ele entrega o evangelho para ser conhecido por quem não conhecia. E qual é a diferença daquilo que fazemos no Brasil? Quando encontramos alguém sem Cristo, o que a gente faz? Encontrar um meio de tornar esse Cristo conhecido para aquela pessoa que não tem. Só mudou o país, mudou a comida que come, mudou talvez, né, aqui no Brasil. A gente fala do evangelho para alguém e volta para casa em paz, tranquilo. Já não está muito assim não, né? É verdade que não está mais assim. Mas lá fora você prega o evangelho para uma pessoa em outro país e talvez você não sabe se volta para casa. A diferença é o risco, né, do ambiente cultural. Mas a metodologia, e é disso que eu quero falar, primeiro é a urgência, mas segundo é a metodologia não mudou. É um seguidor de Jesus levando a mensagem do evangelho do reino a uma pessoa que ainda não é seguidor de Jesus. Então a metodologia é pregar o evangelho em todo o mundo. É pregar a palavra de Deus, é tornar esta palavra, que é viva e eficaz, capaz de transformar as nossas vidas, levar esta mensagem àqueles que não têm. Os anjos bem que queriam, eles bem que tentaram,
Mas Deus falou, não, essa missão eu vou deixar para a minha igreja. Só que a igreja somos nós, que acreditamos que Jesus está voltando, que é de grande urgência levar o evangelho, mas que talvez a gente fique um pouco receoso de dar esse passo de forma prática. Mas Deus quer que nós sejamos transformados. Temos que preparar a igreja do Senhor Jesus. Os pastores e líderes desta igreja fazem isso constantemente, ensinando a palavra e mostrando a necessidade de pregar o evangelho a toda criatura, já aqui em São José dos Campos. Eu sei que essa igreja ensina e trabalha, e desde já parabenizo esta igreja por investimento em missões transculturais, a exemplo da Liz, e outras ações que a igreja também ela se empenha. Então, a metodologia de Cristo, a metodologia que Deus escolheu, foi que eu e você saíssemos da nossa zona de conforto, do nosso ambiente tranquilo, da nossa casa e nossos planos pessoais, e que fôssemos viver o evangelho do reino, levar o evangelho do reino na proporção, se necessário for, de um mártir, como testemunhas do Senhor. Porque olha que palavra bonita vem depois. E este evangelho, e aí vem o terceiro ponto e último, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Todas as nações vão compreender o alcance dessa mensagem, vai chegar em todo o mundo, e então virá o fim. Todos os povos, línguas e nações, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vai chegar aquele momento especial. Mas para isso acontecer, ele requer de nós essa compreensão de que nós precisamos levar essa mensagem autêntica até as pessoas, para que elas tenham testemunho de que o evangelho é verdade. Porque eles podem até, quem sabe, ler a Bíblia em algum momento, vão ser impactados, mas como foi o Filipe, não há quem me explique. Eu estou lendo, mas falta quem explique. E aí o eunuco, que teve essa dificuldade, o discípulo, né, o Filipe foi lá e explicou. Entendes o que lês? Foi a grande pergunta, e depois até virou livro, né? Tem até um livro hoje que ensina você a interpretar a Bíblia corretamente, e o título dele é Entendes o que lês? Mas aquele momento é de grande importância, porque é o testemunho a todas as nações. É a autenticidade, é quando você recebe um selo de confiabilidade. Você falar, ama o próximo, ama o próximo, ama o seu próximo, ama o seu próximo. Aí a gente sai por essa porta e encontra um próximo com fome. E a gente passa e vai embora. Aí não há autenticidade, não há a confirmação. Então o testemunho da palavra dita ao vento pode ser perdido. Mas o que a palavra de Deus quer é que esse testemunho alcance todas as nações. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Eles verão verdadeiramente que o evangelho de Cristo Jesus transforma. Eles verão que famílias que antes estavam destruídas podem estar unidas e transformadas. Eles verão que pessoas que estavam no mundo das drogas hoje estão lúcidos e caminhando e evangelizando e servindo ao Senhor Jesus. O mundo terá esse testemunho, terá essa confirmação. Todos saberão que Cristo é o Senhor. Isso vai ficar claro para o mundo inteiro. E então virá o fim. Então eu quero concluir lendo para você Mateus 9, verso 35 a 37. São 3 bilhões de razões para a gente entender o título e a mensagem desta manhã, que é Seja Parte da Solução. E essa conclusão eu espero fazer sentido ao seu coração, porque diz, versículo 35 do capítulo 9 de Mateus assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões,
teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. E então disse Jesus aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. A gente tem vivido numa época de muitas estatísticas, né? As estatísticas que comprovam por que tal coisa aconteceu, ou por que situações estão sendo, problemas estão sendo vividos. Há muitas estatísticas, há muitos números para explicar. E aqui existe uma estatística de que o número menor da estatística são trabalhadores. O número maior da estatística são 3 bilhões de pessoas sem Jesus. Mas o número do qual eu quero concluir falando ao teu coração é que é esse número dos trabalhadores. E a Bíblia fala que são poucos. Devemos, como igreja, orar, rogar ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua colheita. Mas Ele vai tirar da onde? De onde você acha que Ele vai chamar os novos trabalhadores? Quem serão os próximos? Quem serão os novos trabalhadores? Essa é uma das orações mais perigosas, assim dizendo, da palavra de Deus. Porque aqui está dizendo o seguinte: peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Algum trabalhador que não conheceu Jesus poderá trabalhar nessa colheita? Algum trabalhador que não crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida poderá trabalhar nesse trabalho da colheita? Não. Os únicos que poderão trabalhar na colheita somos nós, os membros das igrejas. Ou melhor, afunilando, que tem muito membro da igreja que não é verdadeiramente um seguidor de Jesus, né? Há muito joio no meio do trigo. Mas o que estamos afunilando aqui é os verdadeiros seguidores de Jesus, que estão sentados nesses bancos, estão em pé como eu estou, na galeria ou em casa, e em muitos lugares. Hoje, no domingo, está cheio, muitas igrejas estão louvando e glorificando o nome do Senhor. Mas eu quero trazer essa convicção ao nosso coração, de que esses trabalhadores, que Jesus está falando, que é para a gente orar por eles, são exatamente nós. E eu gostaria que você pudesse olhar para a realidade de faltar trabalhadores na estatística pequenininha, olhar para os 3 bilhões, que não é apenas o título da conferência, mas sim uma grande realidade no mundo, e você se apresentar hoje, nessa manhã, como parte da solução. Agora, o que vai acontecer comigo ou contigo quando eu fizer essa oração? Eu não sei. Eu confesso que eu não sei. Quer dizer, uma coisa eu sei, você vai começar a trabalhar. Trabalhar, porque você está orando para o trabalhador, vai trabalhar. Agora, aonde você trabalhar, pode ser do outro lado da rua, ou pode ser do outro lado do mundo. Não importa. O que importa é você estar com o coração entregue. Eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-me a mim para poder pregar ao meu pai, ao meu filho, ao meu parente, ao que estuda comigo na escola, na universidade, aos professores. Mas Deus pode falar: não, tudo bem, esse aí eu já arranjei quem vai falar para eles. Eu quero você no Irã, eu quero você no Afeganistão. Ou, ironicamente, ao meu entendimento, nosso Deus é um Deus muito criativo e muito sábio. Como a igreja dele não se movimenta tanto quanto deveria, você já olhou como que o mundo está de refugiados? Já perceberam a diáspora que está acontecendo no mundo? Ele falou: aconteça a diáspora da minha igreja para o mundo, ide por todo o mundo. Aí a igreja ficou quieta. Aí falou: é? Então vamos fazer o seguinte, vamos trazer esse povo para perto de vocês. Eu estava pastoreando ali em Boa Vista, Roraima. Cheguei lá, a igreja, a cidade tranquila, tudo em ordem. Passado 2 anos que eu estava pastoreando ali, acontece a problemática ali da Venezuela, e 80 mil venezuelanos entraram em Boa Vista em um mês. 80 mil venezuelanos. E quando eu menos esperei, já estava eu
com a minha igreja. Não dava para atender todos, mas a gente dava lanche todos os dias para 500 venezuelanos. Mas eram 80 mil. A gente fazia alguma coisa, aquilo que estava ali ao alcance da gente. A gente já estava ali tentando levar alimento, e junto com o alimento, Bíblia, material evangelístico em espanhol e assim por diante. E ali fomos fazendo. Que Deus trouxe até nós. Só que a Venezuela ficava apenas 2h30 da nossa igreja. E a gente não tinha feito antes, naqueles 2 anos que eu estava. É culpa minha, porque eu sou pastor, sou líder, e eu tenho responsabilidades sobre o rebanho também. Eu não levei a minha igreja à Venezuela para poder pregar o evangelho aos venezuelanos. Mas Deus falou, foi não? Então, venezuelanos, vai lá para perto da igreja. Aí eles foram para perto da igreja. E aí falamos para milhares deles. Nosso Deus, ele é criativo. Mas o ideal é que a gente não espere dele a criatividade, mas que ele confirme em nós a nossa obediência. Ele pode ser criativo, como foi com Jonas, né? Ah, você não quer ir para Nínive, não? Então tudo bem. Vamos fazer uma viagem submarina mais especial possível, né? E lá foi ele parar onde? Desembarque. Atenção, desembarque para você, por favor, na praia de Nínive. Que grande coincidência, né? Deus pode usar a criatividade dele, mas eu prefiro não estimular essa criatividade, porque eu acho que eu não gostaria de navegar num submarino chamado baleia, ou seja, grande peixe, ou seja lá o que for. Não quero estimular, eu prefiro obedecer. Então convido você a fechar os seus olhos e no seu coração tomar uma decisão de obediência, tomar uma decisão de levar o evangelho do reino com urgência, usando a metodologia do reino, que é pregar o evangelho a todo mundo, alcançando os resultados do reino, que é o testemunho a todas as nações. E então virá o fim. 3 bilhões de razões para nos envolvermos com a obra missionária do Senhor Jesus. E uma decisão de ser parte da solução. O convite de Deus para você nesta manhã é: seja parte da solução. E entre na estatística dos trabalhadores, para que esse número cresça e os 3 bilhões diminuam. Vamos orar? Pai querido, cada um dos meus irmãos e amigos que estamos aqui juntos nessa manhã, ou até mesmo em casa, aqui na galeria também, estamos aqui nesse momento de reflexão. E eu peço, Pai, encarecidamente, que o Senhor abra os nossos olhos, amplie a nossa visão, para enxergar o que o Senhor vê. Que o Senhor vê os campos brancos para a colheita. Nós vemos o risco de ser mortos, os riscos de perseguição, nós vemos as guerras, nós vemos os problemas. Tanto é que tudo isso são os sinais da sua volta. Mas nós precisamos enxergar além disso, com olhos espirituais. Enxergar que o Senhor escolheu a sua igreja, a mim e a cada um dos meus irmãos aqui nessa manhã, para sermos parte da solução, como servos fiéis, obedientes à tua palavra, e que leva o evangelho do reino a todas as nações, pregando, compartilhando esse grande amor, a preciosidade do reino, para que eles venham largar tudo, os seus deuses, as suas religiosidades, suas crenças, vão perder muitas coisas humanas, mas vão ganhar a vida eterna do Senhor Jesus, pelo teu Espírito Santo, tão precioso e maravilhoso. Pai, que essa mensagem fique no nosso coração como um grande despertamento, mas não apenas intelectual, mas que nos mova a realizações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, queridos, pela oportunidade. Espero em Deus que tenha grande valor para a sua vida o que você ouviu nessa manhã. Deus abençoe. Muito bem. Vamos encerrando o nosso culto. A seguir, nós teremos a nossa escola bíblica. Todos estão convidados a permanecerem. Às 10h30 começa a nossa aula. E teremos um momento especial em que todas as classes de adolescentes e adultos estarão aqui conosco. E as crianças terão também uma aula especial sobre missões. Vamos colocar em pé, orar encerrando o nosso culto. Os irmãos que quiserem
podem ir no salão, dar uma olhada nos estandes lá, nesse pequeno intervalo que teremos. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse momento. Nós temos um grande desafio, que é pregar o Evangelho em todo mundo. Ó Senhor, continua usando a vida da nossa igreja para isso, despertando em nós disposição de coração para contribuir, para orar, para visitar os campos, para enviar missionários, sustentar missionários, ó Deus. Continua nos despertando a isso, cada irmão, cada irmã da nossa igreja, Senhor. Ó Deus, nós somos gratos porque fomos alcançados por este Evangelho, o Evangelho do Reino que chegou a nós e transformou a nossa vida. Por isso nós pedimos, ó Deus, que esses 3 bilhões que ainda não conhecem a Ti, que o Senhor use a vida do Teu povo para alcançar esse povo distante, que não Te conhece, ó Deus, para que passem a conhecer a Ti, a adorar o Teu nome, a glorificar o Teu nome, pois somente a Ti toda a honra e toda a glória. Senhor, abençoe o nosso dia, a vida, as nossas vidas, as nossas famílias, ó Deus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um aqui, Senhor, e com todo o Teu povo, reunido em toda a terra, hoje e até a volta esperada do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Obrigado, queridos.